especial conceito de crime, ou seja, o que seria o crime a partir do nosso ordenamento jurídico penal? O conceito de crime atual, aquele que está vigorando em nosso ordenamento. Entretanto, pessoal, antes de que se chegasse a este conceito atual de crime, houveram inúmeras tentativas visando conceituar o que viria a ser o crime. A primeira delas foi a que definiu o crime no seu conceito formal, ou seja, crime seria toda conduta humana, comissiva ou omissiva, que tivesse previsão em lei. Como vocês podem perceber, este conceito, o formal, observou o princípio da legalidade, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Pois bem, embora eles tivessem observado que crime seria toda conduta que tivesse previsão em lei, esse conceito restou frustrado. E por que isso? Porque ele deixou de observar que esta conduta deveria provocar um resultado lesivo à sociedade, ao direito penal. Então, por isso mesmo que mais tarde criou-se o conceito material de crime, que vislumbrava o crime sob o aspecto do resultado lesivo que ele poderia trazer ao direito penal. Portanto, a partir do conceito material de crime, ficou definido que crime seria toda conduta humana, comissiva ou omissiva, que trouxesse um resultado lesivo à sociedade. Pois bem, mesmo assim, este conceito ele pecou. Porque, embora ele tivesse previsto o resultado lesivo, o resultado potencialmente lesivo ao direito penal, ele deixou de observar a legalidade. Deixou de observar que esta conduta, embora trouxesse um resultado lesivo, devesse estar anteriormente prevista na lei penal. Foi então quando, posteriormente, criou-se o conceito formal material de crime, que nada mais foi do que a união do conceito formal com o conceito material, criando-se assim o conceito formal material. Bem, pelo conceito formal material de crime, crime seria toda conduta humana, comissiva ou omissiva, e que tivesse previsão em lei. Portanto, aí eu já estaria obedecendo ao conceito formal, que diz que toda conduta, para que seja caracterizada como crime, tem que estar prevista em lei. E que esta conduta provocasse um resultado lesivo à sociedade. Portanto, eu já estou obedecendo ao conceito material, que diz que crime é toda conduta que traga um resultado lesivo ao direito penal. Bem, embora o conceito formal material, ele principiologicamente fosse mais correto do que os dois anteriores, o formal material, ele também restou frustrado, porque ele deixou de analisar todos os elementos que de fato definiriam o crime. Foi então quando Bettiol, já na metade do século XIX, observou que o crime ele se perfazia em três elementos, criando-se assim a teoria tripartite de crime, que vislumbra o crime sob três aspectos. Crime seria então todo fato típico, ilícito e culpável. Este, portanto, é o conceito de crime que vigora atualmente no nosso ordenamento jurídico penal, conceito analítico de crime, que diz que crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Gente, isso significa muito para nós. Por quê? Porque para que eu possa dizer que alguém cometeu ou não crime, eu antes tenho que observar esses três elementos que o constituem. Primeiramente, eu tenho que observar se a conduta praticada por aquele indivíduo, ela tem previsão na lei. Se assim ela tiver, terei um fato típico. Por conseguinte, embora
essa conduta tem a previsão na lei, eu tenho que observar se esta conduta foi ilícita ou não. Se ela tivesse sido ilícita, eu vou analisar o aspecto da culpabilidade para verificar se a este indivíduo deverá ser aplicada ou não uma pena. Pois bem, vamos analisar agora cada um dos elementos que constituem o crime. O primeiro deles, como eu já falei aqui para vocês, é o fato típico. E o fato típico, ele tem os seus elementos, que são a conduta, o resultado e o nexo de causalidade. Vamos analisar a conduta. A conduta é toda ação humana consciente e voluntária. O que quer dizer ser consciente, ter uma conduta consciente? Consciente é quando eu consigo perceber que a minha atitude, que o meu comportamento é errado, ou seja, ele é contrário ao direito penal. E voluntária é quando eu consigo ter total domínio das minhas ações, eu consigo ter controle físico daquilo que eu estou fazendo. É a seguinte situação: ter consciência é eu saber que aquela atitude é errada e eu, assim, poder me autodeterminar, eu poder me decidir entre o certo e o errado. Exemplificando, é aquela situação que nós vemos constantemente nos desenhos animados do anjinho e do diabinho, onde o anjinho diz: olha, não faz isso, porque se assim você fizer, você vai se dar mal. E por sua vez, vem o diabinho e fica na sua cabeça dizendo: não, faz que assim será melhor. Você então terá o livre-arbítrio de escolher entre fazer o que o anjinho diz ou o que o diabinho diz. Então eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. E a voluntariedade, eu tenho total domínio das minhas ações. Eu tenho controle daquilo que eu estou fazendo. Se eu pego uma arma de fogo em punho para atirar contra o meu inimigo, note que eu não estou sendo coagido fisicamente. Não tem ninguém segurando o meu braço e fazendo com que eu aponte esta arma na direção do meu inimigo. Ou seja, eu próprio estou controlando fisicamente o meu ato. Bem, tendo analisado a conduta, vamos agora ver o resultado. Este resultado, embora a conduta ela tenha previsão na lei, eu tenho que trazer um resultado danoso ao direito penal. Tem que ser um resultado lesivo, para que assim o direito penal se preocupe em punir esta conduta. Porque, se não vejamos, há condutas que são ínfimas para o direito penal, em razão do princípio do direito penal mínimo, ou do princípio da insignificância, que diz que todas aquelas condutas que elas provoquem um resultado ínfimo para o direito penal, ela deverá ser perseguida pelos outros ramos do direito. Não há por que você buscar o direito penal para tentar resolver esta situação, quando ela pode ser resolvida, na verdade, por outras esferas do direito. Então percebam que esta conduta ela tem que trazer um dano lesivo relevante ao direito penal. Bom, tem que ter esse resultado lesivo. E o nexo de causalidade é o liame subjetivo que existe entre a minha conduta e o resultado. Eu não posso dizer que alguém cometeu aquele resultado se aquele resultado não adveio da conduta praticada por aquele indivíduo. Exemplo, o crime de homicídio, que está previsto no artigo 121 do Código Penal. Bom, se tem um corpo estendido aí no chão, eu tenho um resultado relevante, porque a vida de alguém foi eliminada. Para que eu possa atribuir aquele resultado, morte, a alguém, eu tenho que analisar se aquele resultado adveio daquela conduta. Porque somente assim eu poderei dizer que houve o perfeito casamento entre a conduta e o resultado. Então, nexo causal nada mais é do que a conexão entre conduta e resultado. Bem,
Uma vez eu tendo analisado os elementos do fato típico, eu tendo percebido que aquela conduta ela tem previsão na lei e que ela trouxe um resultado lesivo ao direito penal e que há um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, eu terei preenchimento do fato típico. Eu terei, então, portanto, o primeiro elemento definidor de crime, fato típico. Aí sim eu poderei passar para a antijuridicidade. Pela teoria da res cognoscendi, que separa o fato típico da antijuridicidade, se eu tenho o fato típico, isso me faz presumir que ele é ilícito. E me faz presumir por quê? Porque, embora eu tenha um fato típico, ele pode ser um fato ilícito. Ele pode estar protegido pelo direito penal. Percebam que um indivíduo, embora tenha cometido um fato típico, esta conduta tenha previsão da lei, desta conduta originou-se um resultado lesivo ao direito penal, eu tenho o perfeito liame subjetivo entre conduta e resultado, eu terei que analisar na antijuridicidade se este indivíduo ele não praticou esta conduta estando acobertado por alguma excludente de ilicitude. Ou seja, se este indivíduo praticou essa conduta em legítima defesa, ou ainda em estado de necessidade, ou no exercício regular de direito, ou no estrito cumprimento do dever legal. Se assim ele tiver procedido, eu estarei eliminando o crime. O crime estará eliminado, embora seja um fato típico, mas deixa de ser crime, porque ele está acobertado por uma excludente de ilicitude. Quando eu observo que o fato praticado pelo indivíduo foi um ilícito, não há nenhuma excludente de ilicitude, aí sim eu vou analisar a esfera da culpabilidade. Pessoal, e é na esfera da culpabilidade que o homem adentra na teoria do crime. Por quê? Porque quando eu vou analisar os elementos da culpabilidade, que é a imputabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Bom, para que eu possa aplicar ao indivíduo uma pena ou não, eu terei que perceber se este indivíduo ele é imputável. E ser imputável é ele ter total condições de discernir o ilícito da sua atitude. Se ele tem total condições de discernir o ilícito da sua atitude, ele será responsabilizado. A ele deverá ser aplicada uma pena. Ter potencial consciência da ilicitude é eu saber o que estou fazendo. Saber o que estou fazendo e também ter controle do que eu estou fazendo. E a exigibilidade de conduta diversa é se naquela circunstância, naquela real situação, não me fora permitido agir de modo diverso. Ou seja, exemplo, digamos que o gerente de um banco, ao sair do seu trabalho, seja abordado por uma quadrilha de assaltantes, que o fazem refém, o obrigando a entregar todo o dinheiro que lá se encontra, sob a ameaça de que, se assim ele não fizer, toda a sua família será dizimada. Percebam, então, que o gerente deste banco, ele estará praticando uma conduta descrita no tipo penal, mas a ele não será aplicada nenhuma pena, porque esta conduta ela está sendo coagida fisicamente e moralmente. Ou ele abre o banco e entrega todo o dinheiro que lá se encontra, ou então toda a sua família será dizimada. Então, como vocês podem perceber, eu tenho que analisar cada um desses critérios. Perceber se o indivíduo é imputável, semi-imputável ou inimputável. Ele sendo inimputável, quando ele não tem condições de discernir o que ele está fazendo, a exemplo do louco que está solto nas ruas, aquele louco que rasga dinheiro, que não sabe de fato o que está fazendo, a ele será aplicada uma medida de segurança. Eu tenho que perceber se este indivíduo, no exato momento, ele tinha condições de discernir o que ele estava fazendo. Se ele tinha total condições de se autocontrolar.
Ou seja, é quando então recai a potencial consciência da ilicitude no erro de proibição, quando o indivíduo alega que ele desconhecia que aquele fato, naquela circunstância, era um crime. Mas aí nós temos que perceber também a seguinte questão. Digamos, o índio, aquele que é aculturado, aculturado no sentido de não exercer, não praticar a nossa cultura, a cultura do branco, porque na verdade ele tem a sua própria cultura. Então o índio que vive na sua sociedade totalmente à parte da nossa, totalmente isolado, ele desconhece que determinado fato é crime. Ele poderia alegar o erro de proibição. Nesse caso, ele estaria cobertado. Então, eu tenho que perceber cada um desses elementos para que, ao final, eu possa aplicar uma pena. Para que, ao final, eu possa dizer se este indivíduo praticou ou não um crime e se este indivíduo deverá ser submetido a uma sanção penal ou então a uma medida de segurança. Eu não posso, pessoal, imputar qualquer fato definido como crime se este fato anteriormente não estiver previsto na lei. A exemplo de César Villambroso, que criou a teoria do delinquente, que ganhou muita força na Universidade de Pádua, na Itália, que ele dizia que todo criminoso seria, assim, considerado a partir dos caracteres físicos que ele apresentasse. Ou seja, se o indivíduo apresentasse uma testa mais proeminente ou um queixo, isso seria um elemento revelador de que ele seria um criminoso. Então, essa teoria, a teoria de César Villambroso, está eliminada. Eu só posso atribuir um crime a alguém se houver o preenchimento desses três elementos, da teoria tripartite, que é o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por esse primeiro contato aqui com vocês. E se vocês gostaram do nosso blog, façam a sua inscrição e aguardem mais informações, mais novidades. Obrigado.